Sexto vídeo de exercícios, vamos lá, questão de número 51. Além dos órgãos e das entidades que compõem a administração direta e indireta, existem outras pessoas jurídicas que prestam atividade de interesse público, embora não integrem a administração pública, direta ou indireta. São as chamadas, por favor, pause o vídeo e responda. Já respondeu? Muito fácil, o gabarito é a letra B. Se você prestou atenção, pessoal, olha, não integra a administração pública direta ou indireta. Dá para fazer por eliminação. Por quê? Nós sabemos que autarquias, fundações e estatais integram a administração indireta. Então sobrou o quê? Entidades paraestatais ou terceiro setor, também conhecido como terceiro setor. São, portanto, órgãos, existem pessoas jurídicas que prestam atividade de interesse público, embora não integrem diretamente ou indiretamente a administração pública. Tranquilo? Então vamos lá, questão de número 52. Quem são essas entidades aqui? São as OCIPs, OS, organizações sociais, são os entes de cooperação, são ainda o Sistema S, por exemplo. Agora a questão de número 52. Sobre as OCIPs, olha, sobre as organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, julgue as assertivas a seguir. Eu trouxe essa questão porque existem informações novas. Então, por favor, pause o vídeo e marque a sua resposta. Já respondeu? Então vamos lá, o gabarito é a letra E. 1, 2 e 4 são falsas, 3 e 5 são verdadeiras. Então nós vamos aqui, pessoal, existem algumas informações novas para a gente passar. Por isso eu trouxe essa questão. Então, olha, o item 1, observe o que ele diz. Olha, a outorga da qualificação como OCIP é ato discricionário. Então, quando eu encontrei essa questão, eu percebi que eu não falei sobre isso na teoria. A outorga da qualificação do OCIP é ato discricionário. O que é a qualificação como OCIP? Um determinado órgão ou uma organização pode receber essa qualificação especial, essa qualificação como OCIP, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E esse ato não é discricionário, esse ato é vinculado. Anote aí, por favor, porque já caiu em várias questões. A outorga da qualificação das OCIPs, desde que esse ente, esse órgão, essa organização, ela tem os pré-requisitos definidos na lei, este ato é vinculado. O poder público tem que qualificar como OCIP, não é discricionário, ok? Beleza, questão de número 2. As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios são passíveis de qualificação como OCIPs, previstas na lei. Por que está errado? Está errado isso aqui, olha. A um círculo restrito de associados ou sócios. Não, as OCIPs não serão qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público para beneficiar determinado círculo de associados ou sócios. Tem que ser de maneira ampla, de maneira geral. Por isso está errado. Questão de número 4. As organizações sociais são passíveis de qualificação como OCIP. Nós vimos aqui na teoria, eu vou mostrar para vocês que nós falamos sobre isso. Olha, aqui embaixo, as organizações sociais não podem ser OCIPs. As organizações sociais, portanto, não podem receber essa qualificação como OCIP. Questão difícil, mas já caiu em prova. E essas estão erradas. E 3 e 5 estão corretas. O item 3. Promoção da segurança alimentar e nutricional é uma das finalidades exigidas para a qualificação como OCIP instituída na lei. Eu disse promoção de segurança alimentar e nutricional. Na nossa aula nós falamos sobre isso. Deixa eu voltar aqui e colocar para vocês. Veja, olha, promoção e segurança da segurança alimentar e nutricional. É uma das características nos itens que deve estar presente ali para a qualificação de determinada instituição como OCIP. E, para encerrar, o item 5, as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas não poderão ser qualificadas como OCIP. O que você vai guardar?
quando for criadas por órgão público ou fundação pública, não poderão ser qualificadas como OCIP. Se uma determinada fundação, sociedade civil ou associação de direito privado, quando elas forem criadas por órgão público ou por fundações públicas, elas não poderão ser qualificadas por OCIP. É uma questão muito específica e acredito que esse material, que isso não cairá na prova do INSS, não dessa forma tão complexo assim, mas poderá cair o básico, e nós veremos algumas questões mais básicas logo adiante. Tranquilo? Questão, portanto, de número 53. As pessoas jurídicas que integram o terceiro setor têm regime jurídico privado parcialmente afastado pela incidência de normas de direito público. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correto, é isso mesmo. Essas pessoas jurídicas que integram o terceiro setor têm um regime jurídico privado. É verdade, o regime jurídico é privado, mas será parcialmente afastado pela incidência de normas de direito público, como, por exemplo, a fiscalização pelo Tribunal de Contas. Ok? Então está certo. Questão de número 54. O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Pegadinha cruel, né? O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais. É uma espécie aqui de entes de cooperação. Nós vimos a OCIP, nós temos também as organizações sociais. Então, quem pode ser organização social? Pessoa jurídica de direito privado, sem fim lucrativo. Não pode ter fim lucrativo essas organizações sociais, cujas atividades sejam dirigidas aqui: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e a preservação do meio ambiente. Assim como a OCIP, a organização social não pode ter fim lucrativo. Pode acontecer o lucro em determinadas ocasiões? Sim, mas o fim não pode ser o lucro. O objetivo não pode ser o lucro. Questão de número 55. OCIP é uma pessoa jurídica com qualificação especial concedida pelo Estado às pessoas jurídicas da sociedade civil sem fins lucrativos que tenha por finalidade determinadas atividades sociais elencadas pela lei. Isso está certo ou errado? Pessoal, essa sim eu acho que vai cair em prova, porque isso é básico, é fundamental. OCIP não é uma pessoa jurídica. Cuidado, isso aqui já caiu em dezenas de concursos públicos. OCIP não é uma pessoa jurídica. O que é OCIP? Veja, está na Lei 9790 de 99. OCIP não é pessoa jurídica, mas uma qualificação especial concedida pelo Estado às pessoas jurídicas da sociedade civil sem fins lucrativos, que tenha por finalidade determinadas atividades sociais elencadas pela lei. Portanto, olha, existe ali uma instituição. Aquela instituição vai receber uma qualificação. Ela será então uma OCIP. Não é criada uma nova pessoa jurídica. OCIP é, portanto, uma qualificação. Aquela entidade que já existe, ela será qualificada como OCIP, ou seja, organização da sociedade civil de interesse público. Portanto, ela, atendidos os requisitos, ela será, portanto, qualificada como OCIP, e esse ato é vinculado. Atendido, preencheu todos os requisitos, o poder público não pode negar, terá que qualificar como organização da sociedade civil de interesse público. Portanto, a questão está errada. Questão de número 56. As denominadas entidades de apoio não têm fins lucrativos e são instituídas por iniciativa do poder público para a prestação em caráter privado de serviços sociais não exclusivos do Estado. Isso está certo ou errado? A resposta está errada. Olha, as denominadas entidades de apoio. Nós vimos que essas entidades de apoio, elas foram instituídas
pela lei, deixa eu ver o número da lei aqui, 8958 de 94, somente para as universidades. Olha, as instituições federais de ensino superior e as demais instituições científicas, tecnológicas, de que trata a lei, etc., poderão celebrar convênios, contratos por prazo determinado com fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino. É muito específico. Entidades de apoio, portanto, é um dos entes de cooperação e eles estão destinados a este convênio com as universidades. Então, portanto, não tem nada a ver com a nossa questão. As denominadas entidades de apoio não têm fins lucrativos e são instituídas por iniciativa do poder público para prestação em caráter privado de serviços sociais não exclusivos de Estado. Isso não é o conceito de entidade de apoio. Você vai lembrar na hora da prova de que das entidades de apoios são aquelas instituições federais. Então, quando ela for instituída, elas irão incentivar a pesquisa, serve para incentivar a pesquisa. Então vão surgir aquela Finatec, FAPEP, FUSP, CERT, que vão trabalhar dentro das universidades públicas. São pessoas privadas que trabalham dentro dessas universidades públicas, vão usar os trabalhadores desses órgãos, vão arrecadar algum dinheiro e vão prestar ali incentivo à pesquisa, etc., dentro das universidades. Então guarde isso, é o conceito de entidade de apoio e não conforme a questão. Questão de número 57. As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado, com incentivo e fiscalização do poder público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de contrato de gestão, denomina-se... Muito fácil. Organizações sociais. Nós sabemos que não tem nada a ver com órgãos reguladores, que são as agências, parcerias públicos-privadas, PPP, não tem nada a ver com esse material, convênios administrativos também não, e agências executivas também já falamos sobre elas. Portanto, as organizações sociais, as OS, são pessoas jurídicas de direito privado que também não possuem fins lucrativos. Pode, em determinadas hipóteses, acontecer o lucro, sim, mas não é o objetivo, não é o fim. Iniciativa é instituída por iniciativa de particulares para desempenhar serviços sociais não exclusivos de Estado. Então, portanto, quando a gente viu a questão anterior, nós estávamos falando de OS e não de entidade de apoio, com incentivo e fiscalização do poder público mediante vínculo jurídico instituído por meio de contrato de gestão. É a organização social. Questão de número 58. Sobre as entidades paraestatais, é correto afirmar que... Por favor, marque a sua resposta. Gabarito é a letra C. As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atribuições, responsabilidades e obrigações são definidas no contrato de gestão celebrado com o poder público. Você verá que nessas organizações sociais há uma palavrinha-chave, contrato de gestão, que será celebrado com o poder público. E o que é incorreto? Os serviços sociais autônomos são criados por lei, mantidos por dotações orçamentárias e contribuições para fiscais e integram a administração direta? Nunca. Organizações sociais não integram a administração direta. B. As entidades de apoio prestam serviços por delegação administrativa. Não. Essas entidades, elas vão celebrar um convênio com o Estado. Veja, entidade de apoio celebra um convênio com o Estado. Não é delegação administrativa. Tranquilo? Voltando para a questão. Questão, letra D. As organizações da sociedade civil de interesse público, o CIP, são pessoas jurídicas de direito privado? Não. Sem fins lucrativos que dispensam a qualificação? Pelo contrário, as OCIPs não são pessoas jurídicas. As OCIPs são qualificações. É uma qualificação determinada, dada a determinada entidade. Então, dispensa a obtenção de qualificação? Pelo contrário, é uma qualificação. Tranquilo? Fechamos a questão de número 58. Questão de número 59. Um órgão administrativo e seu titular podem delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, desde que estes lhes sejam hierarquicamente subordinados. Certo ou errado?
essa questão está errada, pessoal. Nós falamos que a competência é indelegável. Competência é indelegável. Parte da execução da competência pode ser atribuída. Então, isso está errado. Você caiu na prova que competência é delegável? Isso está errado. O princípio da hierarquia que está na administração pública, ela permite que atribuições sejam avocadas ou delegadas, mas a competência não. A competência é sempre do titular, do poder. Tranquilo? Questão de número 60. Para encerrar esse vídeo. Órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada ao respectivo órgão. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Essa definição de Lopes Meirelli, mas a atuação é imputada à pessoa jurídica que a criou, aquele órgão pertence, ou melhor, a pessoa jurídica a qual o órgão pertence. Realmente, órgãos públicos são centros de competência, instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica que pertence. Então, se você não entra numa ação judicial contra o órgão público, mas sim contra o Estado, ou ao município, ou contra a União, cujo aquele órgão ali está presente, beleza? Terminamos esse vídeo. No próximo nós faremos várias questões sobre órgãos públicos. Muito obrigado e até a próxima.